algo inimaginável aconteceu dentro do palácio de Buckingham. Em uma reviravolta chocante, a família real confirmou um acontecimento devastador que deixou o mundo inteiro em estado de choque. O anúncio veio sem aviso prévio, abalando a Grã-Bretanha profundamente e enviando ondas de tristeza pelo mundo de Londres a Sydney e além. Por gerações, o palácio representou um símbolo de estabilidade, força e continuidade. Mas esta noite, essa imagem está em ruínas. A pergunta que não sai da boca de ninguém é simples: o que realmente aconteceu por trás daqueles portões reais? Acompanhe-nos enquanto desvendamos a história completa deste dia trágico. Um dia que mudou a monarquia para sempre. Antes de nos aprofundarmos, inscreva-se, compartilhe suas opiniões abaixo e prepare-se para um momento que o mundo jamais esquecerá. A manhã começou tranquila, enganosamente calma, o tipo de manhã que não dava nenhum indício da tempestade que estava prestes a atingir o palácio. O sol nasceu sobre o palácio de Buckingham, espalhando uma suave luz dourada pelo pátio, enquanto os funcionários seguiam suas rotinas habituais, mas algo parecia estranho. O ritmo do palácio, geralmente preciso e calmo, parecia perturbado. Os telefones tocavam mais cedo do que o habitual. Reuniões sumiam da agenda. Auxiliares seniores circulavam apressadamente pelos corredores, com os rostos tensos e contraídos. Uma estranha quietude pairava no ar quebrada, apenas por passos apressados e sussurros que se extinguiam sempre que alguém passava, deixando uma sensação de inquietação que ninguém conseguia ignorar. Por volta do meio da manhã, a inquietação se instalou como uma densa neblina. Os funcionários que normalmente se cumprimentavam com sorrisos educados, agora evitavam contato visual. As mensagens deixaram de ser enviadas por e-mail e passaram a ser entregues pessoalmente. A equipe de comunicação, normalmente visível e tranquila, havia desaparecido atrás de portas trancadas. Do lado de fora, repórteres posicionados perto dos portões começaram a notar atividades incomuns e suspeitas. Veículos de segurança chegavam em grupos. Funcionários entravam por portas laterais, raramente usadas. Guardas mudavam de posição sem explicação. Algo sério havia acontecido dentro daqueles muros, algo sério o suficiente para perturbar a ordem inabalável do palácio. Ao meio-dia, os rumores chegaram à imprensa. Os jornalistas falavam com cautela, baseando-se apenas em fragmentos de informação, tentando juntar as peças do caos. Um deles chamou o ocorrido de um desenvolvimento significativo. Outro o descreveu como profundamente preocupante. Em menos de uma hora, a especulação se transformou em caos total. As redes sociais foram inundadas por boatos desenfreados, cada um mais dramático que o anterior. Pela primeira vez em anos, até mesmo correspondentes reais veteranos admitiram não saber o que estava acontecendo dentro do palácio. Então, sem aviso prévio, o site oficial da família real saiu do ar. Momentos depois, retornou trazendo a verdade. A declaração era simples. Texto preto sobre fundo branco emoldurado pelo brasão real. Breve, mas carregando o peso da história. Dizia: um acontecimento profundamente angustiante e doloroso ocorreu na família real. Expressava pesar, agradecia ao público pela preocupação e pedia privacidade enquanto a família enfrentava um momento inimaginável. Sem detalhes, sem explicações, apenas o reconhecimento silencioso e devastador da tragédia. O efeito foi imediato. Apresentadores de televisão interromperam a programação ao vivo. Telefones vibraram em escritórios e escolas. As pessoas pararam no meio do que estavam fazendo para ler as palavras. Multidões começaram a se formar nos portões do palácio. Rostos pálidos e silenciosos. Repórteres falavam em voz baixa. Câmeras capturavam o crescente mar de pessoas em luto. Guardas permaneciam em seus postos. A quietude agora refletia mais a dor do que a disciplina. Lá dentro, o silêncio era sufocante. Funcionários que serviam há décadas disseram que nunca tinham visto o palácio tão silencioso. Alguns foram discretamente dispensados,
outros instruídos a permanecer em seus postos até segunda ordem. Corredores que antes ecoavam com conversas, agora se estendiam infinitamente, repletos de perguntas sem resposta, e rostos marcados pela incredulidade. Ao anoitecer, a notícia já havia se espalhado muito além da Grã-Bretanha. De Washington a Sydney, as manchetes repetiam a mesma frase assombrosa: tragédia no palácio. O mundo aguardava, mas o palácio de Buckingham não ofereceu nada além dessa primeira declaração. Atrás de seus grandiosos muros, a história parecia vacilar. O impensável havia acontecido, e o coração da monarquia jamais voltaria a bater da mesma forma. Uma mensagem envolta em luto. Quando surgiu online, o mundo pareceu prender a respiração. Sem aviso prévio, sem preparação, apenas o aparecimento repentino do brasão real e algumas linhas que mudariam o rumo do dia. A declaração foi breve, mas devastadora, carregando o peso da dor em cada palavra cuidadosamente escolhida. Falava de um evento que abalou profundamente a família e deixou a nação em luto. O tom era diferente de tudo que o palácio já havia divulgado. Sem formalidade, sem distanciamento, mas trêmula, humana e crua. Em poucos minutos, a programação televisiva em toda a Grã-Bretanha foi interrompida. Apresentadores falaram em voz solene, pálidos e incertos, enquanto a mensagem era lida, em voz alta, em todas as emissoras, enchendo lares e escritórios de incredulidade. As palavras eram calmas, porém insuportavelmente pesadas, cuidadosamente elaboradas, mas incapazes de mascarar a tristeza por trás delas. A família real, há muito vista como uma fortaleza de compostura, soava frágil. Nessas poucas frases, a monarquia revelou não apenas a tragédia, mas também a emoção, e o povo pôde senti-la. Do lado de fora do palácio de Buckingham, os primeiros sinais de luto começaram a surgir. As pessoas chegavam em silêncio, atraídas por algo mais profundo do que mera curiosidade. Algumas carregavam buquês embrulhados em papel. Outras traziam fotografias de tempos mais felizes da realeza. Muitas chegavam de mãos vazias, sem saber o que fazer, a não ser ficar perto do local que agora parecia ser o epicentro da dor nacional. O ar estava frio, parado e pesado, com soluços silenciosos e o zumbido suave de repórteres transmitindo ao vivo. A vida cotidiana parou. Transações foram interrompidas no meio de uma frase em escolas e lojas. Professores se esforçavam para explicar o que havia acontecido para crianças de olhos arregalados em pequenas cidades, enquanto nas cidades estranhos sussurravam ansiosamente: "Você soube". As pessoas saíam de casa apenas para ouvir os sinos das igrejas tocarem em uníssono. O som ecoava pelos campos-ruas e paisagens urbanas. Uma lembrança assombrosa da dor compartilhada que a Grã-Bretanha já havia lamentado antes, mas, desta vez, era diferente. Imediata, coletiva e profundamente pessoal. As redes sociais explodiram com hashtags com os nomes da família real, que se tornaram tendência mundial. Fotos do príncipe William e sua família inundaram as redes sociais, acompanhadas de mensagens de oração, incredulidade e compaixão. Celebridades, políticos e cidadãos comuns se uniram ao coro, criando um eco global de tristeza, união e luto. Conforme o dia escurecia, a multidão, do lado de fora do palácio, aumentava. Velas tremeluziam ao vento, flores cobriam a calçada, e mensagens escritas à mão estavam afixadas nos portões. Uma mãe segurava a mão da filha enquanto depositavam uma única rosa entre centenas delas. Casais idosos permaneciam em silêncio, lágrimas escorrendo pelos rostos que acompanhavam aquela família há gerações. As luzes do palácio brilhavam por trás dos portões de ferro, reflexos dançando sobre a pedra molhada. O anúncio não revelara detalhes, apenas emoção. Mas isso foi o suficiente para abalar uma nação há muito acostumada ao estoicismo da realeza. Aquele momento era diferente de qualquer outro. A fortaleza mostrara sua verdadeira face. Pela primeira vez na história recente,
A monarquia e seu povo lamentavam juntos, unidos não pela tradição, mas pela dor compartilhada, sob a tempestade que agora rugia além dos portões do palácio. A tempestade lá fora surgiu instantaneamente, como uma onda, para a qual ninguém estava preparado. Poucos minutos após o anúncio, as pessoas se reuniram em silêncio, inicialmente incertas, atraídas por um impulso inexplicável. Um instinto compartilhado de estar perto do epicentro da tragédia. Algumas carregavam flores, ainda embrulhadas em papel. Outras traziam fotografias da família real, e muitas vieram de mãos vazias. Rostos pálidos de descrença, soluços silenciosos, misturados a murmúrios baixos, o clique das câmeras e o arrastar de pés na calçada encharcada. O tempo parecia desacelerar tanto nas pequenas cidades quanto nas grandes metrópoles. As televisões piscavam nas salas de estar. Os rádios sussurravam as mesmas palavras devastadoras. Os professores interrompiam as aulas. As lojas congelavam no meio das transações. Estranhos trocavam olhares e murmuravam: "Você soubes?" A nação parecia suspensa entre o choque e a tristeza, incapaz de compreender totalmente a dimensão da perda. O som dos sinos das igrejas preenchia o ar. Das catedrais de Londres, as pequenas capelas em vilarejos rurais, seu toque solene ecoava pelos campos e ruas da cidade. O toque não era ordenado por decreto, mas nascido do instinto, um ato de luto compartilhado que transcendia a cerimônia. As pessoas saíram de suas casas para ouvir permanecendo imóveis, enquanto as notas musicais eram levadas pelo vento. Cada eco era um lembrete de que a dor não respeita fronteiras. O sofrimento podia unir até os corações mais distantes em todo o mundo. As redes sociais se tornaram um turbilhão de emoções em minutos. Imagens dos portões, do Palácio de Buckingham, do brasão real e da família, no centro da tragédia, inundaram as timelines. Hashtags com seus nomes viralizaram instantaneamente no mundo todo. Um memorial digital surgiu antes que alguém pudesse assimilar a notícia. Mensagens de condolências chegaram de todos os continentes. Alguns ofereceram orações. Outros compartilharam fotos de momentos mais felizes. Incontáveis, outros simplesmente escreveram que não conseguiam acreditar. Figuras públicas, celebridades e líderes mundiais se uniram a cidadãos comuns em uma voz coletiva de luto que ecoou pelo globo. Do lado de fora do palácio, milhares se reuniram, sua presença um testemunho silencioso de uma dor compartilhada. A multidão aumentava à medida que o vento frio carregava o aroma de flores e cera de vela queimada. Uma menina depositou uma única rosa no portão, enquanto as lágrimas de sua mãe caíam silenciosamente ao seu lado. Casais idosos davam as mãos, olhando para as janelas do palácio, como se buscassem um consolo que jamais chegaria. Policiais moviam-se com cautela pela multidão, guiando aqueles que vieram prestar suas homenagens. Não havia protestos, nem raiva, apenas o silêncio doloroso da perda compartilhada. Ao cair da noite, o Palácio de Buckingham brilhava por trás dos portões de ferro. Suas luzes douradas cintilavam contra o céu que escurecia. Os repórteres falavam baixo, suas vozes quase inaudíveis, sem saber como descrever o que todos já sentiam. A monarquia sempre parecera inabalável, um símbolo de resistência e compostura. Contudo, naquele dia, seus muros pareciam frágeis. Sua grandeza suavizada pela dor, o silêncio, as lágrimas e o tremeluzir das velas falavam mais claramente do que qualquer declaração oficial. A tempestade, além dos portões, havia chegado, não de fúria, mas de profunda tristeza. Dentro do palácio, a família real, outrora mestra em compostura e protocolo, estava mergulhada em profunda tristeza. Os presentes descreveram uma atmosfera tão pesada que parecia quase física, como se a própria dor tivesse tomado forma e pairado em cada corredor. Conselheiros caminhavam em silêncio. As vozes se tornaram sussurros. Até mesmo funcionários de longa data que testemunharam triunfos e crises se emocionaram até as lágrimas em recantos reservados. Os guardas treinados para manterem-se impassíveis pareciam pesados de luto. Nas primeiras horas da manhã, uma reunião de emergência foi realizada em um dos aposentos privados do palácio. Os membros mais importantes da família real reuniram-se sob lustres frios
e reluzentes, com os rostos pálidos e contraídos. Os conselheiros descreveram o pouco que podia ser feito, embora não houvesse soluções para aliviar a dor. O rei sentou-se à cabeceira da mesa imóvel durante grande parte da reunião. Não disse nada, o olhar fixo no chão, como se as palavras o tivessem abandonado. Uma vida inteira dedicada a controlar-se, a nunca vacilar perante o público, tinha sido arrancada dele. Naquele dia, ele não era um monarca, mas um pai devastado pela dor. Os presentes descreveram o momento como insuportável. A rainha Camila sentou-se ao lado dele, com a mão repousando delicadamente em seu braço. Mesmo após o término da discussão, o silêncio reinou na sala. Ninguém se mexeu. Ninguém ousou respirar alto. Quando a reunião finalmente se dissipou, os membros da família se dispersaram. Seus passos ecoaram pelos longos corredores de mármore. O dever outrora sua âncora não oferecia nenhum consolo. Agora, eles enfrentavam não assuntos de Estado, mas a dura realidade da perda, algo de que nenhuma coroa poderia protegê-los. Em outras partes do palácio, o príncipe William e a princesa Kate circulavam silenciosamente ao longo do dia. William, criado dentro dessas mesmas paredes, estava visivelmente abalado, mas permanecia concentrado em seus filhos, tentando protegê-los do peso que oprimia seu lar. Kate, firme, como sempre, mantinha a família unida, com uma força silenciosa e inabalável. Eles foram vistos brevemente em uma janela com vista para o pátio, suas silhuetas emolduradas pela luz crepuscular, ambos olhando para o horizonte, com expressões de exaustão e incredulidade. Mensagens de condolências chegaram de todo o mundo. Chefes de Estado, celebridades e cidadãos comuns enviaram palavras de amor e solidariedade. No entanto, dentro do palácio, o tempo parecia congelado. Passos eram raros, as refeições permaneciam intocadas e até o tic-tac dos relógios parecia mais alto que o normal. Os funcionários sussurravam que nunca haviam testemunhado tamanha quietude, tanta tristeza. Conforme a noite caía sobre Londres, as luzes do palácio foram se apagando uma a uma. O rei permaneceu em solidão, recusando reuniões e visitas. O palácio de Buckingham, outrora símbolo de força e resistência, tornara-se algo muito mais humano, uma casa em luto. Atrás de seus muros, a família que carregava as esperanças de uma nação nada podia fazer além de lamentar. Não como membros da realeza presos ao dever, mas como um pai, uma mãe e filhos que choravam uma perda profunda demais para ser expressa em palavras. Para o príncipe William, a tragédia não foi apenas um teste de dever, mas o ponto de ruptura de um fardo que carregava há muito tempo. Aqueles mais próximos a ele perceberam sinais nas semanas que antecederam o anúncio. As aparições públicas tornaram-se menos frequentes, os sorrisos mais forçados, a voz mais baixa. Ele continuava a comparecer, a apertar mãos e a liderar como era esperado. Mas por trás da calma aparente, algo dentro dele começara a ruir. O peso da expectativa, a pressão da liderança e a dor da perda pessoal finalmente se tornaram insuportáveis. Quando a notícia foi divulgada, William passou horas sozinho em seu escritório em Adelaide Cottage, longe das câmeras e dos assessores. Seu telefone tocava constantemente com mensagens de autoridades e familiares chegando uma após a outra, mas por um tempo ele não respondeu a nenhuma. Ele ficou sentado, em silêncio, olhando para os jardins, onde seus filhos costumavam brincar, tentando assimilar uma realidade que havia chegado com uma velocidade chocante. Para um homem que passou a vida adulta, equilibrando os papéis de pai-marido e futuro rei, o momento era surreal e insuportável. Aqueles que o conhecem dizem que William sempre lidou com suas emoções de forma discreta, aprendendo desde cedo que o público observa não apenas o que os membros da realeza dizem, mas também como se apresentam. A compostura tornou-se parte de sua armadura, um escudo construído ao longo de décadas de escrutínio. Mas, desta vez, a armadura rachou. Quando ele apareceu diante das câmeras mais tarde, naquele dia, seus olhos estavam vermelhos, a expressão pálida, sem o sorriso ensaiado, sem o tom polido. A nação não viu a aura do trono, mas um homem à beira do desespero. A princesa, Kate, estava ao seu lado firme e graciosa, sua mão ocasionalmente roçando a dele para lhe dar força.
Sua presença parecia ancorá-lo, lembrando de que mesmo no desespero, eles não estavam sozinhos. Juntos, eles encararam as câmeras, com as vozes embargadas enquanto falavam. William agradeceu ao público pela gentileza e compaixão, suas palavras ponderadas, carregadas de emoção, fazendo uma pausa, como se o esforço para continuar fosse quase insuportável. Quando pediu espaço para que sua família pudesse viver o luto, não se tratava de um pedido formal da realeza, mas do apelo de um marido e pai tentando proteger aqueles que mais amava. Após a breve aparição, retornaram a Windsor, onde os olhares do mundo não podiam mais alcançá-los. Um breve comunicado foi divulgado informando que o casal se afastaria temporariamente de suas funções públicas, a portas fechadas. William passou a noite com os filhos, mantendo a rotina para protegê-los da tempestade lá fora. Um pai que, em silêncio, mantinha a família unida em meio à dor. Mesmo com todo esse esforço, o sofrimento permanecia visível. O menino que um dia caminhou atrás do caixão da mãe, agora enfrentava outra dor. Desta vez, como um homem carregando tanto a coroa quanto o peso insuportável da perda. Naquele momento, o mundo viu não um futuro rei, mas um ser humano levado ao seu limite vulnerável e exposto. Abraçando sua família, ele buscou forças no único lugar que lhe restava o amor. O dilema do rei Charles era evidente. A tragédia que assolara o palácio não era apenas uma crise nacional, mas uma ferida profundamente pessoal. O monarca que passara a vida se preparando para governar, agora enfrentava o momento em que o dever colidia frontalmente com a dor da perda, por trás dos muros solenes do Palácio de Buckingham. Ele caminhava pelos longos corredores, em silêncio, com os pensamentos divididos entre as responsabilidades de um governante e o luto de um pai. O país buscava nele segurança. Contudo, dentro daquelas paredes, ele lamentava, ao lado de sua família. O peso da coroa nunca lhe parecera tão grande. Conselheiros se reuniam em sessões silenciosas, instando-o a dirigir-se à nação, a encontrar as palavras que pudessem confortar um país em luto. Cada discurso preparado parecia formal demais, vazio demais. Como poderia falar como monarca, quando seu coração se despedaçava como homem? Sentado à sua escrivaninha, riscava trechos escritos para ele e rabiscava novos de próprio punho. Quando a versão final ficou pronta, já não soava como a voz de um rei. Era a voz de um pai, tentando encontrar sentido na perda. Ao cair da noite, o palácio se preparou para a transmissão. Câmeras foram levadas para um de seus salões mais antigos, adornado com molduras douradas e cortinas de veludo. O rei estava sentado em uma escrivaninha de madeira polida, vestido de preto, com as mãos firmemente entrelaçadas. Os presentes no salão disseram que o silêncio era quase insuportável. Quando a luz vermelha se acendeu, ele ergueu a cabeça e começou a falar. Sua voz era suave e trêmula, mas dolorosamente sincera. Sumiram os tons ensaiados de um discurso real. Em vez disso, ele falou com o coração. Agradeceu à nação por sua compaixão, reconheceu a profundidade de sua dor e admitiu que nem mesmo um rei encontraria palavras para tamanha tristeza. No fim das contas, somos todos humanos, disse ele, em voz baixa, fazendo uma pausa para firmar a voz. Essa simples frase ecoou por salas de estar, bares, hospitais e cafés, transmitida por televisões e rádios, com um peso que nenhum redator de discursos poderia ter concebido. As famílias estavam sentadas juntas, em silêncio, os rostos iluminados pelo brilho das telas. Pela primeira vez, em gerações, a barreira de distanciamento da monarquia caiu por terra. O rei não revelou a coroa, mas o homem por trás dela. Quando o discurso terminou, não houve aplausos, apenas uma reflexão silenciosa do lado de fora do palácio. Milhares de pessoas permaneciam no frio, algumas chorando, outras segurando velas bruxuleantes. As palavras do rei não apagaram a dor, mas fizeram algo muito maior. Uniram uma nação em uma humanidade compartilhada. Nos dias que se seguiram, suas palavras ecoaram como um suave lembrete da força que não reside em títulos, mas na honestidade. O rei Charles parecia solene, porém firme, carregando com graça a dor da nação. Naquele momento, ele lembrou à Grã-Bretanha que a verdadeira força não reside na grandeza ou na cerimônia, mas na compaixão e na coragem de mostrar que até mesmo reis podem se fragilizar.
Nos dias que se seguiram ao anúncio, o choque que havia tomado conta da nação gradualmente deu lugar a questionamentos. As pessoas queriam entender o que realmente havia acontecido por trás dos portões do Palácio de Buckingham. O silêncio após o discurso do rei só aumentou a curiosidade. Rumores começaram a surgir nas redações e nas redes sociais. Lentamente, com cautela, fragmentos da verdade começaram a emergir. O palácio confirmou que a tragédia não fora resultado de escândalo político ou lutas pelo poder, mas algo muito mais pessoal. Não se tratava de dever-imagem ou cerimônia. Tratava-se de perda. Uma perda que atingiu profundamente o coração da família real, deixando cicatrizes que jamais se curariam completamente. Aqueles que viram a família nos dias que antecederam o anúncio falaram de exaustão. O príncipe William, geralmente calmo e sereno, parecia distante. A princesa Kate, conhecida por sua elegância, estava estranhamente quieta. Funcionários da corte descreveram uma tensão tácita pairando nos corredores do palácio, onde a vida da realeza sempre fora ensaiada e ordeira. Uma tempestade particular se aproximava. Durante anos, o peso do dever vinha se acumulando, pressionando cada membro da família. Cada aparição, cada sorriso, cada declaração cuidadosamente elaborada tinha um preço. Quando a verdade finalmente veio à tona, foi devastadoramente simples. Uma perda pessoal profunda e inesperada atingiu o âmago da família. Era algo que eles não podiam controlar. Algo que desfez todas as camadas de cerimônia e deixou apenas a humanidade em sua essência. Pessoas próximas à família real disseram que o luto se espalhou pelo palácio como uma sombra afetando a todos, desde assessores veteranos até novos funcionários. A tragédia não apenas partiu corações, mas também expôs a fragilidade do equilíbrio entre o dever e a vida pessoal. Observadores da realeza refletiram sobre os anos que antecederam aquele momento, o escrutínio incessante, as exigências públicas e as expectativas impossíveis que cobraram seu preço. A monarquia sempre projetou estabilidade, mas, por trás da fachada, rachaduras começavam a se formar. A pressão para manter a perfeição, para honrar a tradição, enquanto se adaptava aos tempos, criou um sofrimento silencioso que poucos fora dos muros conseguiam compreender. Quando o evento devastador ocorreu, essas rachaduras se abriram completamente. Ao saberem da verdade, o público reagiu não com raiva ou fofoca, mas com compaixão. A tragédia era humana demais, universal demais para ser tratada como espetáculo. As pessoas se viram refletidas na dor da família. Pais que perderam filhos e irmãos se apoiando mutuamente após a tragédia. A constatação de que até mesmo a família real, muitas vezes vista como inabalável, podia vivenciar tamanha dor. Uniu a nação, como nunca antes. Enquanto o palácio pedia privacidade, uma mensagem começou a ecoar por todo o Reino Unido. A monarquia, apesar de toda a sua grandeza, é composta por pessoas como quaisquer outras. Suas coroas e títulos não puderam protegê-las do peso da dor. A verdade, por trás da tragédia, não era escândalo ou mistério, mas algo dolorosamente familiar. A lembrança de que mesmo em palácios corações podem se partir e nenhum poder pode proteger uma família da perda. Em todo o Reino Unido, um silêncio sepulcral tomou conta da vida cotidiana. Tudo começou em Londres, onde as ruas normalmente movimentadas perto do Palácio de Buckingham se transformaram em avenidas silenciosas de luto. Desconhecidos estavam lado a lado, unidos pela dor, conectados por um fio invisível de sofrimento compartilhado. Cada coração sentia o peso do luto da família real à vista de todos. Seus olhos fixos nos portões do palácio, agora um símbolo da perda. O ar estava frio, pesado, com o aroma de rosas e chuva. Mesmo assim, ninguém se afastou. Alguns choravam abertamente, enquanto outros apenas olhavam incrédulos, sem palavras. A tragédia que atingira a família real não parecia mais apenas deles. Pertencia à nação. Em diversas cidades da Grã-Bretanha, as mesmas cenas se repetiram. Em Edimburgo, pessoas em luto se reuniram
em frente ao Palácio de Holyrood, depositando cardos escoceses entre buquês de lírios. Em Cardiff, os sinos das catedrais ressoaram pelas ruas estreitas, enquanto velas eram acesas nas igrejas. Em Belfast, multidões permaneceram em silêncio, em frente a prédios governamentais, segurando fotografias da família real. Enquanto a bandeira do Reino Unido tremulava a meio mastro, era como se todo o Reino Unido tivesse parado, prendendo a respiração em luto coletivo. Catedrais e igrejas abriram suas portas, oferecendo espaços tranquilos para a reflexão. Longas filas se formaram do lado de fora da Catedral de São Paulo e da Abadia de Westminster, onde a luz bruxuleante das velas pintava as paredes antigas com um dourado quente. Lá dentro, pessoas de todas as idades se ajoelhavam juntas. Algumas para rezar, outras simplesmente para permanecer em silêncio. O clero falava suavemente sobre compaixão, humanidade compartilhada e o poder da união na dor. Em todos os lugares estranhos, davam as mãos ou se abraçavam, encontrando consolo em uma dor compartilhada que transcendia gerações e origens. As palavras ressoavam muito além da religião. Não importava se as pessoas eram crentes ou não. A perda tocou algo profundo, algo inegavelmente humano. Mesmo aqueles que há muito duvidavam da monarquia se viram em luto em bares, salas de aula e escritórios. As conversas passaram da política para a empatia. As pessoas não falavam de coroas ou títulos, mas de uma família que dedicou tudo a uma nação e perdeu algo. Nenhum título poderia substituir a monarquia. Antes distante agora, parecia dolorosamente real. Não havia divisão entre apoiadores e críticos, apenas uma dor compartilhada. Gerações se uniram, de maneiras nunca vistas em anos. Cidadãos idosos que se lembravam da coroação da rainha Elizabeth II estavam ao lado de jovens que cresceram vendo William e Kate como símbolos da esperança moderna. Pais ergueram seus filhos nos ombros para que pudessem vislumbrar os portões do palácio, explicando em voz baixa que estavam testemunhando um momento que a história jamais esqueceria. A tragédia apagou idade, classe social e crença. Uniu milhões em compaixão. Em cidades e vilarejos, vigílias se estenderam pela noite. O brilho das velas refletia nas poças d'água. Hinos ecoavam pelo ar. Alguns deixavam brinquedos e cartas escritas à mão por crianças, enquanto outros amarravam fitas nas cores reais às cercas que tremulavam suavemente na brisa. Voluntários traziam cobertores e bebidas quentes para aqueles que esperavam do lado de fora. Estranhos apoiando estranhos em silenciosa solidariedade. Pela primeira vez em muito tempo, o Reino Unido se sentia como uma grande família. A dor era imensa, mas compartilhada, e nessa união havia algo silenciosamente reconfortante. Os dias se transformaram em noites, e o palácio permaneceu em silêncio. A bandeira do Reino Unido tremulava a meio mastro imóvel, mesmo com o vento, como se a própria nação tivesse parado do lado de fora dos portões. O mar de flores crescia, espalhando-se pela calçada num mosaico de cores e tristeza. Fotografias da família real, algumas desbotadas e outras recém-impressas, estavam entre os buquês. Velas tremeluziam apesar da garoa. A cera derretida se acumulava sobre a pedra, cada uma sussurrando uma prece não apenas pelo que havia sido perdido, mas pelo que estava por vir. A Grã-Bretanha estava de luto, mas também aguardava, aguardando um sinal, uma palavra, um vislumbre do que o futuro reservaria para o Palácio de Buckingham. O tempo corria de forma diferente. Os vastos salões, geralmente repletos de movimento e cerimônia, haviam mergulhado em um silêncio quase absoluto. Passos ecoavam onde antes se ouvia risos. O rei permanecia praticamente fora de vista, aparecendo brevemente para reuniões antes de se recolher aos seus aposentos privados. O príncipe William e a princesa Kate haviam se afastado completamente, passando tempo com os filhos, longe dos olhos do público. Pela primeira vez em gerações, a monarquia havia desaparecido da vista oculta atrás de seus próprios muros de luto. O público
começou a fazer a pergunta que ninguém queria dizer em voz alta: o que acontece agora? Os jornais tentaram responder publicando manchetes repletas de especulações sobre o futuro da coroa. Comentaristas políticos debatiam a estabilidade da instituição, enquanto especialistas em assuntos da realeza falavam com cautela sobre as transições e o caminho incerto que se avizinhava para uma monarquia que sempre representou a permanência. A incerteza parecia estranha, até mesmo assustadora. Contudo, por trás das perguntas, uma compreensão silenciosa começou a surgir. A tragédia mudara tudo. A monarquia, há muito considerada o coração inabalável da nação, revelara algo. Passara séculos zelando por sua humanidade. No entanto, a dor estampada nos rostos da família real dissipara a ilusão de uma grandeza intocável. Pela primeira vez, a coroa não parecia eterna ou distante. Parecia frágil, real e profundamente humana. Era um momento de acerto de contas para uma instituição construída sobre a tradição. Uma monarquia que demonstrasse emoções ainda poderia inspirar a reverência de seu povo. Ou seria este o início de um novo legado? Um legado não construído sobre cerimônias, mas sobre a conexão em Todúpes. As conversas passaram do luto para a reflexão em casas e cafés. As pessoas falavam baixinho sobre o futuro. Alguns acreditavam que a tragédia tornara a família real mais acessível, enquanto outros temiam que a dor pudesse alterar para sempre o equilíbrio entre dever e família. A incerteza pairava no ar como uma névoa, afetando profundamente todos que acompanharam a história. Ao cair da noite, sobre Londres, as luzes do palácio brilhavam fracamente através da névoa. O som de passos se dissipou, restando apenas o murmúrio da multidão além dos portões. Naquele silêncio, uma verdade se instalou sobre a nação. Coroas podem simbolizar poder, mas sob elas batem corações que podem se partir como os de qualquer outra pessoa. O zumbido de vozes distantes, sussurros de lembranças e, ocasionalmente, a imensidão do luto tornaram-se a trilha sonora de uma nação que lamentava unida. E, embora o caminho à frente fosse incerto, uma coisa era clara: o futuro da monarquia seria moldado não apenas pela tradição, mas pela humanidade. Finalmente, o mundo pôde ver que o palácio permanece em silêncio. Esta noite, suas luzes apagadas contra o céu londrino. Contudo, os ecos dessa tragédia continuam a comover corações em todo o mundo. A história da família real sempre foi uma história de dever e perseverança. Mas este momento revelou algo muito mais profundo: a fragilidade humana por trás da coroa. Enquanto a Grã-Bretanha olha para o futuro, uma pergunta permanece: o amor e a união podem reconstruir o que a perda destruiu. O mundo estará observando assim como a história. Se esta história te emocionou, compartilhe seus pensamentos abaixo. Comente o que você sentiu. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo para descobrir mais verdades não contadas sobre a monarquia. Até mesmo as famílias mais poderosas nos lembram que ninguém está imune à dor. A nação pode estar de luto, mas também aprende que na dor compartilhada encontramos conexão, compaixão e talvez até mesmo a força para enfrentar o futuro.